Fala galera, meu nome é Josué e nós estamos hoje no podcast Sem Limite e temos um convidado muito especial. Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei qual é que você vai participar desse podcast. E hoje, no 25º episódio da segunda temporada, a segunda temporada que está altamente incrível, vamos falar sobre uma ideia especial e totalmente inédita hoje. Vocês estão vendo que hoje eu estou aqui no lugar de convidado, não é isso? E hoje eu serei entrevistado pelo meu brother e meu amigo Josué. Antes de mais nada, você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa teu like, manda para cá comentários, manda para cá dica de convidado, dica de temas, porque você está no podcast Sem Limite. Aqui é sem limite para pergunta, sem limite para resposta, sem limite para convidado, sem limite para polêmica, sem limite para cadeirada. Aqui é sem limite para tudo. E por isso nós estamos aqui hoje para qualificar você, qualificar o teu propósito, qualificar a tua casa. Não nos abandona, porque hoje teremos um bate-papo totalmente especial. Quero mandar um beijo para minha amiga Dani, que hoje não pôde estar com a gente. É sempre uma alegria estar ela com a gente aqui. Também hoje ela está em trabalho, em serviço, mas eu quero mandar um beijo, um abraço para ela. Ela faz muita falta aqui entre nós. E também para o meu irmão, meu brother, pastor Renan Lopes, que também não pôde estar com a gente, mas deixa aqui um carinho, um abraço para ele. E eu creio que brevemente estaremos juntos aqui, qualificando o bate-papo do podcast Sem Limite. E estou passando aqui a bola para o Josué, porque hoje eu não sou host, hoje eu estou como convidado. Hoje ele está como convidado e eu já quero começar já esse bate-papo já esquentando, porque tem muita gente que me pergunta sobre a trajetória do Vitor, muita gente me pergunta como ele iniciou a vida ministerial, com quantos anos ele começou a pregar, mas nada melhor do que ele mesmo falando, eu já quero começar esse bate-papo esquentando. Vitor, conta para nós como foi a tua trajetória ministerial. Cara, já tocou assim, uma bola assim, ó, resolve isso aí, não é isso? Então, galera, eu quero primeiramente agradecer por estarmos aqui no podcast Sem Limite, agora como convidado, né? E falando sobre o meu ministério, as pessoas acham que a gente chegou ontem, caímos de paraquedas, até mesmo por estar aqui no podcast Sem Limite, nada é por acaso. E em tudo que Deus faz na nossa vida é através de um grande propósito, não é isso? Através de um grande propósito. E o meu ministério iniciou ainda dentro da barriga da minha mãe, porque desde o ventre da minha mãe Deus tinha um plano, um propósito para a minha vida ministerial. E quando eu comecei a crescer na igreja, eu fui nascido e criado na igreja, para quem não sabe, eu fui começando a descobrir um propósito. E Deus sempre dizia que Ele me faria grande, que eu seria um ministro da palavra do Senhor. E quando foi com 8 anos de idade, eu comecei a pregar a palavra do Senhor, dando saudação, atendendo algumas agendas dentro da minha própria igreja. E hoje a gente está aí, exercendo o ministério que Deus nos confiou. E conta para nós assim, essa experiência de você ser nascido e criado na igreja e nunca ter se desviado, nunca ter olhado para a esquerda nem para a direita. Qual é o segredo que todo jovem pergunta sobre esse segredo? Eu recebo muitas mensagens, muitas perguntas pessoais também, de qual o segredo de manter uma vida firme na rocha e nunca ter se desviado, ainda no meio desses prazeres, né? Porque nós somos seres humanos, não somos robôs, sentimos, sim, vontades, mas nunca vivenciamos esses prazeres do mundo. Então, conta para nós qual é o segredo de nunca ter se desviado. Então, o primeiro segredo para a gente se manter firme no propósito que o céu tem nos confiado é a gente olhar para nossas referências, que eu tenho uma referência dentro de casa, que são meus avós. Já quero mandar um beijo para o pastor Jorge e missionária Marta, que são minhas referências, que são uma base espiritual para a minha família, para a minha casa. Então, quando a gente fala de estar firme, de estar constante, primeiro a gente tem que olhar para nossas referências que tem na nossa casa. Assim como você que é filho de pastores, quando a gente olha para a nossa referência e vê tudo aquilo que eles fizeram, tudo aquilo que eles construíram, a gente quer continuar aquela história, continuar aquela base, continuar aquele respeito, continuar aquela estrutura que foi criada não por nós, mas por alguém que veio antes da gente, e a gente só quer manter aquela história. Então, primeira coisa é a nossa referência dentro de casa. Segunda coisa é você se manter íntegro e fiel no propósito, porque você vai entender que nada do que tentar te atrapalhar do meio do caminho é maior do que o propósito e o ministério e a chamada que o céu te confiou. Então,
não tem segredo. O único caminho que tem é você se manter fiel, se manter íntegro, que Deus vai te fazendo crescer gradualmente em todas as áreas da sua vida. No caso, o segredo, então, é um mandamento, né? É a palavra, viver a oração. Assim como você falou das suas referências, dos seus avós, que também são meus avós. Calma, a gente não é de sangue, mas eu considero como os avós. Só que temos um nosso momento que temos que viver a nossa própria experiência. E eu caminho contigo há bastante tempo e eu sei dessa própria experiência. Mas eu quero saber de você, quando você adquiriu a sua própria experiência espiritual, chegou um momento que você já pensou em algum momento em largar essa trajetória ministerial? Conte pra gente. Todo dia a gente pensa em largar. Todo dia é uma luta, todo dia é uma guerra, todo dia é uma peleja muito, muito grande, não é isso? Mas o que eu quero falar para quem está me ouvindo, para você, é que a gente tem que ser constante, a gente tem que buscar aquilo que a gente acredita, porque quando a gente sabe aquilo que Deus fala com a gente, nada mais importa. A gente só tem que caminhar naquilo que Deus falou com a gente. Então, em detrimento a desistir, isso só comprova que Deus tem algo com a gente. Porque se a gente não ter esse pensamento de, às vezes, largar, a pessoa que não pensa em largar, que não pensa em desistir, ela está provando que Deus não tem nada com ela. Não é isso? Um grande pregador da Europa vai dizer que a maior certeza de uma chamada é quando alguém tenta fugir dela, quando alguém quer correr dela. Essa é a certeza que Deus tem uma chamada com essa pessoa. Então, a gente quer fugir porque a gente se acha incapaz, a gente tem medo, a gente se acha inseguro, mas quanto mais a gente vai se aproximando de Deus, tendo uma vida constante com Ele, Ele vai nos qualificando para vivenciar a chamada que Ele nos confiou. Muito top. Eu quero relatar aqui uma experiência que você teve, eu quero que você conte para nós. Certa feita você vivenciou uma experiência que você já estava nessa chamada, não que você tentou fugir dessa chamada, só que chegou um momento que você precisou trabalhar, você precisou ir para o campo trabalhar. E dentro dessa experiência toda, você entregou currículos, você foi chamado até mesmo para trabalhar, só que você viveu uma experiência com Deus que a dona da empresa te chamou e decretou que você não ficaria lá. Uhum. Tem muita gente que não conhece essa parte dessa história. Muita gente conhece o Vitor pregador, mas não conhece o Vitor que já tentou ser um CLT na vida. É verdade. Conte para nós essa experiência. É por causa que muitas pessoas olham nossos resultados, mas não conhecem a nossa história. Não é isso? Muitas pessoas conhecem meu nome, mas não conhecem a minha história. Hoje eu acordei cedo, fiz uma devocional e escrevi umas coisas no bloco de nota, que é bem verdade daquilo que a gente vive todo dia. É complicado falar isso, porque a vida com Deus é um desafio muito grande. Todas as pessoas que têm uma experiência com Deus, ele vive um desafio muito grande. E esse desafio é um desafio particular. De repente, aquilo que Deus falou comigo, Josué, você não vai entender. Sim. Aquilo que Deus falou comigo, minha família às vezes não vai entender, quem me cerca não vai entender. Verdade. Mas eu preciso ser fiel naquilo que Deus falou comigo. E a última vez que eu fui atrás de um CLT, foi para trabalhar lá na cabine da Ponte Rio-Niterói. Eu tinha um conhecido que ele conhecia a dona daquela empresa. Eu não sei se o nome da empresa na época era Ecoponte, eu não lembro. E eu fui lá, deixei meu currículo. O trabalho era de 6 da manhã a 2 da tarde. Aí eu pensei, vai dar para mim ir trabalhar e vai dar para mim também ir para a igreja à noite. Aí fui lá, fiz a entrevista, passei na entrevista, abri conta no banco, peguei o uniforme. Na semana seguinte, que eu iria começar a trabalhar, eu cheguei lá cedo e tal. Aí eu pensando que ia começar a trabalhar, né? Aí a encarregada disse, você é um funcionário novo e tal? Falei, sim, sou eu, tudo mais. Ela, então, preciso que você vá até o RH, porque o RH quer conversar com você. Aí eu fui no RH. Quando eu cheguei lá no RH, eles perguntaram para mim, a gente tem duas notícias para você, uma ruim e uma boa. Qual que você quer primeiro? Falei, fala primeiro a ruim. Aí falou assim para mim, então, a ruim é que você não está mais empregado. Mas eu nem comecei a trabalhar. Como é que eu já estou desempregado? Aí ela falou assim, por causa que só tinha uma vaga, e a vaga que era para ser tua, deu para a prima de um gerente que precisava mais, priorizou ela. Falei, tá bom, beleza, mas eu já abri conta no banco, eu já fui várias coisas e tudo mais. Ela falou assim, mas não tem como mais, a tua vaga já foi preenchida.
Aí eu falei, cara, o que eu vou fazer? Ela vai fazer nada, você vai tirar o uniforme e você vai voltar para tua casa. Ela falou assim para mim, porque se a gente assinar a tua carteira, essa empresa abre falência. Aí eu falei assim, ué, como assim aqui? Ela, sabe por quê? Porque Deus tem um plano muito grande na tua vida. A mulher nunca tinha me conhecido, nunca tinha me visto. A primeira vez que ela tinha falado comigo. Aí ela falou para mim que se a gente assinar a tua carteira, essa empresa abre falência. Aí ela perguntou para mim, você tem passaporte? Na época eu não tinha. Eu falei, não tenho. Aqui, então, troca a tua carteira de trabalho pelo teu passaporte. Nossa. Porque Deus chamou para uma grande missão. Depois dali, José, nunca mais, você sabe bem, nunca mais eu fui atrás de CLT e Deus tem cuidado de mim. É uma das maiores experiências que eu já tive com Deus, foi essa experiência. Nossa, uma das maiores experiências que você já teve, e isso já aconteceu também comigo. Uma vez eu estava em um lugar e trabalhando nesse lugar e, de repente, na rua, na hora do almoço, parou uma irmã. Pensa naquela irmã que já tem o perfil de vaso. Aquela irmã que já tem um perfil de vaso, aquele perfil de ibleana, me parou e falou assim, fica tranquilo, é só uma temporada, porque o que eu tenho contigo é maior do que isso. E desde o ventre da tua mãe, eu já marquei a sua vida e seus pais já sabem disso. Só que a gente fica naquele porquê, né? Aquele porquê disso, porque a gente não consegue ser uma pessoa normal, porque a gente não consegue avançar sendo normal, ir atrás, ou até mesmo prestar um concurso, fazer uma prova. E dentro disso tudo, eu prestei um vestibular que eu ganhei 90% da bolsa. Praticamente eu não ia pagar nada. Quando estava preparado para chegar nessa universidade, Deus usou um vaso e falou assim, por que você está indo? Não é da minha vontade. E automaticamente eu paralisei. Porque tu estuda, tu passa, tem uma bolsa de 90%, tem gente que se mata para tentar aquilo e não consegue. Aí ele falou, por que você está indo? Não é o momento, não é o tempo. O que eu tenho contigo é uma outra faculdade, é uma outra trajetória. Isso foi bem específico. E falando nisso, isso já aconteceu com você, dentro dessa experiência. Eu me lembro que uma vez você me mandou mensagem chorando e você relatou, de fato, que você passou em um concurso para militar. Você já estava ali passando, mas só que Deus frustrou os teus sonhos. E eu quero que você fale sobre isso no seguinte tema, o Deus que frustra os nossos sonhos. Fala pra gente, porque muita gente conhece o Vitor Pregador, mas talvez não conheceria o Vitor Pregador, mas sim o Vitor Fuzileiro Naval, o Vitor Militar. Verdade. Essa experiência é muito boa, conta pra gente. Eu sempre tive o sonho, para quem está em casa e não conhece, eu sempre tive o sonho de ser militar. Meu maior sonho de menino, de rapaz, era ser militar. Tentei no Exército, não consegui. Fui eliminado no processo seletivo do Exército. Aí eu pensei, poxa, eu sou inteligente, então vou fazer uma provinha e vou passar na prova. Dito e feito. Fiz a prova para fuzileiro naval, passei, eu acho que eu passei entre o terceiro do Rio de Janeiro, passei na prova. Aí tem a teórica, né? Tem Sim. O teste físico e tem a natação, que você vai passando nessas etapas. Quando eu fui fazer o teste físico, eu me achei muito incapaz de fazer aquele teste físico, não é isso? Mas passei ali e a última fase era a natação. A última fase. Quando chegou na natação, eu passei por um processo muito, muito doloroso, porque eu fui acometido com uma enfermidade, apendicite, não é isso? Aí, quando eu fui acometido com essa enfermidade, eu operei e não pude mais exercer, continuar a função militar. Aí fui excluído. Fui excluído do processo seletivo e não pude mais exercer a função de fuzileiro naval. E dali eu vi que realmente Deus tinha um plano na minha vida. Liguei para minha mãe e falei, mãe, olha só, mãe, tudo que Deus fala para mim, Deus fala. Tudo que eu falo para Deus, Deus fala não. Eu queria trabalhar, Ele falou não. Eu queria ser militar, Ele falou não. Eu fiz prova, Ele falou não. Tudo que eu falo para Deus, Deus fala não. A minha mãe disse, de repente, não é você que tem que falar para Ele o que você quer. De repente, tu tem que perguntar para Ele o que Ele quer para você. Não é isso? E eu falei, caraca, para quem viveu isso, sabe que é um desafio muito doido. Muito grande. Uma pessoa jovem, uma pessoa que quer ter suas conquistas, uma pessoa que quer correr atrás daquilo que ele quer conquistar, realizações, carro, moto. Uma pessoa normal que quer conquistar. Não é isso? Deus fala assim, não, você é meu. Eu vou te sustentar. E isso é desafio porque, cara, o testemunho interior é uma parada muito sinistra. Porque quando você ouve de Deus, irmão, quem está do seu lado, às vezes, não vai entender. Caraca, que maluquice é essa? José está falando que Deus falou com ele,
Olha como é que está a vida dele, como é que vai vivenciar assim, como é que vai estar assim. A ponto que, às vezes, até minha família mesmo duvidava. Pô, será que Deus falou mesmo? Será que Deus falou mesmo? Será que isso é de Deus mesmo? Porque, irmão, se Deus falar com você, Deus vai te suprir em tudo. E eu vejo isso. Tudo que eu tenho hoje, eu posso falar, é Deus que me deu. Tudo, 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 tudo. Do meu calçado até meu alimento, tudo que eu tenho hoje é Deus, literalmente é Ele que me dá. Por quê? Porque eu decidi ser fiel à rota dele. E quando a gente é fiel à rota dele, ele nos abençoa, ele nos progride, faz a gente vivenciar aquilo que ele tem preparado para nós. Tu falou algo muito interessante sobre ouvir de Deus. Tem muita gente que quer iniciar uma trajetória, mas não ouviu nada de Deus. E acaba se frustrando. E ontem, eu na minha igreja estava pregando sobre isso, sobre trajetórias, e ouvi a voz de Deus. E tem uma frase sua que eu ouço muito você falar, e já peguei isso comigo, que você fala sobre eu posso errar por crer demais, mas nunca por não acreditar na promessa. Isso é muito interessante, porque você entendeu que o Deus frustra os nossos sonhos para colocar os sonhos dele na nossa vida. E você nem sabe, mas tem um primo meu que estava vendo o seu vídeo, esse vídeo que você relata em um podcast sobre essa trajetória, e meu primo estava chorando, porque ele queria ser militar. O sonho dele era ser militar, só que ele não conseguiu ser militar. E de repente, não de repente, porque foi Deus, ele abriu o TikTok e viu seu vídeo. Nem eu sabia desse vídeo seu. Ele abriu esse vídeo e falou, pô, isso aqui não é teu amigo? Eu falei, é sim. E aí ele começou a chorar, porque ele tinha sobrado, ele não tinha nem feito concurso, ele tinha sobrado, só que teu vídeo edificou a vida dele. E essa trajetória de ouvir a voz de Deus e seguir o caminho que Deus nos manda seguir é muito interessante. Eu quero que você conte para nós, porque tudo que você fala, ou tudo que você vivencia, você já vivenciou uma experiência antes. Uhum. Então, como surgiu essa frase? Eu posso errar por crer demais, mas nunca por não acreditar. Como surgiu essa frase? Surgiu no momento de choro, no momento de conflito, ou no momento de complexo? Surgiu no momento de complexo. Conta pra gente. Complexo. Conta pra gente. Porque eu vou te falar, pensa em você, um jovem de 20 e poucos anos, você vendo amigos conquistarem moto, carro, pessoas que se tornaram militar, da tua idade ali, vivendo uma vida, vamos botar assim, uma vida melhor que a tua, uma vida de conquista, uma vida de que você tem que inspirar para ter. Aí você começa a ficar com a mente toda cheia de coisas, né? Caraca, como é que vai ser? Como é que vai ser uma amanhã? É igual uma parada que, tipo assim, que eu vejo que Deus cuidou. Na minha vida toda, eu sempre ouvi Deus dizendo, eu vou te calçar, eu vou te vestir, eu vou te calçar, eu vou te vestir. E eu ficava assim, como é que tu vai me calçar e me vestir? Eu pensava assim, como é que o Senhor vai me calçar e me vestir? O tempo passou e hoje a gente é patrocinado pela Altan. Então, hoje, roupa, por exemplo, eu vou lá na Altan e pego o tênis que eu quiser, pego a blusa que eu quiser, a calça que eu quiser, a bermuda que eu quiser. E eu ficava assim, caraca, tudo aquilo que Deus me disse lá atrás que ia fazer, literalmente ele tem feito. Ele tem me calçado e ele tem me vestido, sabe? Então, tipo assim, nesses mínimos detalhes, eu vejo a mão de Deus. Então, essa frase chegou num tempo que minha mãe estava vendo, eu sofrendo muito, sabe? Eu vendo, tipo assim, minha mãe precisando da minha ajuda como homem da casa e não podendo ajudar minha mãe. Eu vendo, às vezes, minha irmã precisando da minha ajuda e não podendo ajudar minha irmã, porque eu não estava trabalhando, não tinha como trabalhar para ajudá-las. E eu ficava assim, caraca, não, eu acho que Deus não quer isso, não. Deus não quer isso. Deus não quer que eu veja minha mãe sofrer e não consiga ajudar ela. Vejo minha irmã passar necessidade e não consiga ajudar ela. Até que um dia que minha mãe falou assim para mim, ô Vitor, por que tu não desacredita disso? Por que tu não deixa isso de lado? Aí eu falei assim, mãe, é por causa que é o seguinte, eu sei que Deus falou comigo. Pode demorar o tempo, mas aquilo que Deus falou vai acontecer. Não é isso? Aí eu falei para ela essa frase, falei, porque eu posso errar por crer demais, mas nunca por não acreditar. Então tem coisas, eu vou falar para quem está em casa, tem coisas que Deus às vezes frustra os nossos sonhos para realizar os sonhos deles em nós. E isso requer muita maturidade, porque tem coisas que você projetou, mas Deus não projetou para você. Tem coisas que você achou que aquele caminho ali seria um caminho perfeito para você, mas para Deus aquele caminho não é perfeito para Ele. A Bíblia fala que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Mas, às vezes, a vontade boa, perfeita e agradável vai te fazer chorar.
Às vezes a vontade boa, perfeita e agradável vai te fazer pensar coisas que você não queria. Mas é boa, perfeita e agradável. E, às vezes, não é boa, perfeita e agradável para mim, mas é boa, perfeita e agradável para o meu propósito. Não é isso? Então, às vezes, Deus vai ferir tua carne. Ele vai te fazer, às vezes, correr lágrimas, mas nunca vai minar o teu propósito. Ele vai ser fiel sempre àquele que te confiou. Então, toda vez que... Cara, meu pai, minha família, muita gente, às vezes... Hoje não. Hoje, minha família já começa por ver... Já está começando a criar, né? Mas por que eles começam a criar? Porque hoje eles veem um resultado. Sabe? Eles conseguem ver que hoje em dia, por exemplo, Deus realmente me sustenta. Hoje eles veem que realmente, tipo assim, eu consigo ajudar a minha mãe. Minha mãe consegue ver que, tipo assim, não, caraca, não, realmente é Deus. Pô, minha mãe não dá mais nada desde 15 anos de idade. Não porque ela não quer me dar, porque ela não tem necessidade de me dar. Sabe? Então, hoje ela já consegue olhar com 8 olhos. Mas antes, ela não entendia. Ela falava, não, Deus não quer isso para você. Deus quer te dar o melhor carro, te dar a melhor moto, te dar o melhor tudo. Mas não adianta ter e não ser. Deus só vai fazer a gente ter primeiro quando nós temos qualificado para ser primeiro. Não é isso? Então, toda vez que Deus, às vezes, mira nossos planos, é porque Ele quer forjar em nós alguma coisa. Toda vez que a gente perder alguma coisa, é porque Deus quer me dar alguma coisa maior lá na frente. Deus nunca tira nada de você para não te dar algo maior. Guarda isso. Deus nunca te arranca nada que Ele não tenha algo maior. Mas a gente fica questionando pelo que tirou, mas não agradece pelo que vai chegar. Não é isso? Então, antes de você desacreditar, creia. Acredita, porque Deus não escreve, como é que é, letra torta, eu não sei como é que é, esqueci Deus como é que é. Escreve linhas tortas. Alguma coisa assim, tá? Deus é perfeito. E tudo que Ele tem para fazer, Ele vai fazer perfeito, porque Ele é fiel. Teu papel é somente andar na rota dele. Uau. Gostei disso. E antes de passar para o próximo tópico, tem algo que muita gente não sabe. Muita gente não sabe. Que antes de você ser um pregador, você é um cara muito família e você honra muito o seu propósito. Glória a Deus. Assim, eu falo isso porque eu vejo de perto. Mas você honra muito o seu propósito familiar. Eu tenho certeza que tua mãe, teus irmãos têm muito orgulho de ter você na sua casa, porque muitas pessoas honram o altar, quer honrar o altar, mas não quer honrar a família. Uhum. E teu ministério não começa no altar, teu ministério começa em casa. Muito bom. E isso é muito bom, porque você honra muito o altar. Ô, Vitor, conta pra gente com quantos anos você começou a pregar, quantos anos você viu que era um pregador. Eu sei que a gente, na itinerância, mas porque, assim, nós temos algo muito em comum. Uhum. Eu sei que nosso ministério começou em casa brincando de culto. Uhum. E hoje em dia, isso é um assunto também para a gente debater aqui, hoje em dia, tu não vê mais, por exemplo, as crianças brincando. Verdade. A minha sobrinha hoje ela não brinca de culto como eu brincava de culto. A gente pensava que, aqui é o culto, eu sou o pastor. Verdade. Na piscina, todo mundo pulava na piscina. Só que a gente fazia diferente. O que a gente fazia? Hoje é dia de batismo, eu batizava os meus primos me batizavam. E pegava o balde, panela, era bateria. Essa era a nossa brincadeira. A brincadeira de culto. Falava em mistério sem poder falar em mistério. Essa era a nossa brincadeira. E hoje em dia as crianças não brincam mais. Talvez elas vejam mais o TikTok, nada contra, não estou aqui para falar sobre isso, mas não brincam mais de culto. E eu sei que o nosso ministério começou na nossa casa. Porque também a gente sempre teve uma referência, você sempre teve, creio, que uma referência em casa de culto no lar. Então, conta para nós como foi essa experiência, como iniciou essa trajetória no chamado. Cara, literalmente foi assim. Era eu e Vitória, né? Minha irmã, queria mandar um beijo para minha irmã Vitória. A gente brincava de culto, sendo que ela era missionária e eu era o pastor da igreja. Era muito bom. Aí, tipo assim, ela iniciava o culto na harpa, igualzinho a igreja mesmo. E eu pregava sempre. E, tipo assim, dava vida, né? O púlpito era a mesa, o microfone era desodorante. Ou controle. Ou controle. A gente botava assim vários ursinhos para fingir que era o público. E eu vou te falar, mas era muito bom. A gente rodava, a gente marchava. E tipo assim, eu tô te falando, naquele tempo não tinha TikTok, não tinha Instagram.
Verdade. Na nossa época era tipo assim, era na risca ali mesmo. Eu lembro que a brincadeira da minha avó com a gente era quem ficava mais tempo de joelho. Nossa. Minha avó falava assim, ó, depois do almoço eu vou dar um doce. Mas você vai ganhar um doce quem ficar mais tempo de joelho. Aí era disputa, eu e Vitória. Não é isso? Mas era muito tempo, mano. Não, Assim, sua avó é... Tinha dia que eu não aguentava ficar muito tempo. Tem dia que ela vencia, tem dia que eu vencia. Mas era uma brincadeira saudável e espiritual que nos qualificava. Impulsionava. Me motivava, sabe? E hoje em dia, não. Hoje em dia, a brincadeira são coisas que não alimentam a vida espiritual, não é isso? Muito pelo contrário, alimenta a vida carnal. E a nossa geração é uma geração que quer as coisas imediatas, para agora, não é isso? Mas, por exemplo, para mim, estar onde eu estou hoje, lá atrás eu brinquei muito de culto, dentro de casa, no quintal. Eu já fui muito para monte, minha avó vivia em monte, ia para monte com a minha avó. Minha avó ia para as consagrações, eu já ia para a consagração com ela. Desde pequeno. Então, as pessoas que hoje veem a gente, acham que, tipo assim, caraca, desdenha, mas não conhecem a nossa história. Então, hoje, depois que eu me tornei um pregador itinerante, que eu acho que tem uns 6 anos, 7 anos que eu me tornei um pregador itinerante, eu sempre preguei, mas itinerância mesmo, eu acho que eu tenho 6 anos de itinerância, até porque quando eu comecei a pregar, tu já pregava primeiro do que eu, muito tempo. Você não sabe, Josué, lá em Bangu, Padre Miguel, o Realenga, ele dominava. Ele era o 0-0 lá. Entendeu? Aí, tipo assim, então, quando a gente vai entrando no propósito e vai se amadurecendo, Deus vai fazendo coisas grandes. Cara, eu tenho lugar que eu vou, que eu fico assim, cara, que Senhor, olha onde eu tô. Tipo assim, tu vê, tu já foi comigo viajar. Quando eu pego um avião, eu não fico encantado por estar no avião. Eu fico assim, caraca, Deus está fazendo. Deus tá fazendo. Tipo assim, é uma parada muito doida. Tipo assim, é uma parada que Deus falava contigo que ia fazer. Quando você vê acontecendo, tu fala assim, caraca, mano, isso aqui é real. Tipo assim, tá acontecendo. Não é isso? Por quê? Por causa do propósito. Por isso que a gente não pode largar o propósito. Porque se a gente deixar o propósito, tudo aquilo que ele prometeu vai por água abaixo. Não é isso? Então, é essa caminhada que a gente está, e tudo começa dentro de um quartinho. Dentro de um quarto. Tudo começa dentro de uma oração sincera. Tudo começa dentro de um propósito humilde. Não é isso? De uma pequena missão, Deus levanta um grande propósito. Meu pai, quando me colocava de castigo, vai ler Bíblia. O castigo era ler Bíblia. Vai ler Bíblia, vai ler Bíblia. Aí, quando ele me perguntava quem foi isso, o que foi aquilo, aí eu não respondi, ele, não, tá errado, vai ler mais. Era desse jeito, vai ler mais. E engraçado que ele me colocava para ler Jonas, vai ler Jonas. Aí eu nunca entendi, ele me coloca para ler Jonas. Aí depois eu entendi que ele estava querendo, tipo assim, dizer que eu estava desobedecendo, entendeu? Depois que eu fui entender. E dentro dessa nossa trajetória de brincar, de culto, de pregar, a nossa igreja também, porque nossa infância é dentro da igreja, porque nós somos filhos de pastores, netos de pastores, e a nossa infância é dentro da igreja. E aconteceu uma experiência comigo, você sabe bem disso, que eu não sabia ler, eu comecei a ler com 8 anos de idade, 9, bem tarde. Só que todas as gincanas que tinha na igreja eu conseguia responder. A EBF, não sei nem se existe ainda EBF, com aquela propriedade. Tem algumas que tem ainda. Que a gente ia para as outras igrejas. Mas tem. Outras igrejas, eu ganhava sempre prêmio. Só que isso chamou atenção, até um beijo para ela, tia Sônia, que era minha tia da salinha, e chamou atenção nela porque eu respondia as coisas, mas eu não sabia ler, eu não sabia nada. Era tudo gravado. Claro que essa ideia de meu pai pedir para eu ler de castigo foi bem mais tarde. E ela não entendia. Aí, de repente, ela me chamou, começou a me dar aula, me ensinou a ler. E antes disso tudo, Vitor, eu era gago, mano. Eu era super gago. Eu gaguejava demais. E dentro dessa brincadeira de eu ser gago, meu tio pegou uma colher de pau. Do nada, ele bateu com a colher de pau na minha cabeça, porque ele acreditava que isso curava, sabe? Só que eu entendi hoje que não foi isso. É um propósito de Deus. Deus tinha um propósito para isso. Eu acredito que eu não seria um Moisés, eu sou Josué. Não seria pesado. Você tinha um propósito. E dentro desse propósito, mano, eu quero que você conte como foi a tua experiência da sua primeira mensagem. Foi horrível. Conta, como foi a tua experiência? Foi horrível. E, literalmente, a minha primeira mensagem foi sobre Jonas. Meu Deus, as coisas se conectando. A primeira mensagem foi sobre Jonas. Foi no culto de jovem lá na igreja. Foi no Dia das Crianças. A gente vai entrar agora em outubro. Foi no Dia das Crianças. Foi em 2007.
2007. Nossa, Ó, tem muito. 2007. E foi uma heresia que só. Foi uma heresia Cara, que só. parece, te cortando rapidinho, parece que a gente pregava com heresia, parece que tinha mais resultado. É verdade. Eu lembro que eu falei que Deus colocou ele numa baleia. Porque, tipo assim, era criança, cara. Então, Sim. tipo assim, e quando tu é criança, o que tu fala geral vai dar glória. Tudo tá naquela. Tipo assim, todo mundo tá dando glória. Tu fala assim, tu pregando pra caraca. Pô, mó heresia. Mó mentira. Parece que tipo, tem mais uma emoção na galera. Acho que a galera adora mais pelaquela emoção, aquela criancinha. Aí hoje que eu sou formado. Hoje que eu sou formado é a É mais peleja. crítico do que as pessoas te aplaudindo. É verdade, é verdade. Porque quando a pessoa vê o nosso resultado, parece que a pessoa não se alegra com o nosso resultado. Parece que ela não antes te aplaudir, agora que tá vendo o teu resultado. É verdade. Então, E, tipo assim, então a primeira mensagem foi caótica demais, foi muito ruim. Tipo assim, hoje eu olhando como eu penso no texto, eu sabia que, tipo assim, eu era uma criança, não sabia de nada, mas aconteceu, eu preguei, entendeu? Os irmãos deram lugar, os jovens deram lugar, entendeu? Machei, mas aconteceu. mano, assim, o que acontece? Hoje você se tornou um pregador, referência no Rio de Janeiro e fora do Rio de Janeiro. Cara, eu não acho isso, cara. É isso que eu quero entrar. Porque, Eu não assim, acho isso, cara. É muito complicado, porque com 2007 tu pregava uma heresia e hoje você prega num dos maiores congressos do Rio de Janeiro. Você pregou na maior vigília, nas duas maiores vigílias do Rio de Janeiro, que uma delas é, para mim, a primeira maior vigília do Rio de Janeiro, que é o Unção Sem Limite. Você já pregou em outras mini vigílias que são tops também do Rio de Janeiro. E você pregou, você não tem, talvez você ainda não parou para ter noção disso, porque em 2007 você pregava uma heresia, só que essa heresia transformou o que você é hoje. Aquele culto lá com a vitória te transformou quem você é hoje. E você talvez você não tenha noção quem você se tornou hoje. E eu posso falar isso com propriedade. Você sempre teve um coração no altar. Você nunca foi um pregador que queria status, famas, e sim um coração no altar. Você prega porque você vive a chamada. E talvez você não tenha noção de quem você é hoje, de quem, ou melhor, posso melhorar, de quem Deus te tornou. Você só é porque Deus fez. E graças a Deus você reconhece isso. Mas eu quero falar um pouquinho disso, de como o Vitor reage a isso, porque você se tornou uma referência para muita gente. Tem gente que chega para mim, pô, você é irmão do Vitor. Tem gente que para lá na rua, fala, mano, como é que você tá? Eu falo, nem conheço. Aí ele fala assim, pô, e o Vitor? Pô, vocês são muito irmãos, a amizade de vocês é diferente. E sabe, eu já viajamos para pregar em outros lugares, em outros estados. Já viajei só para te acompanhar. E foi o local que eu viajei contigo que eu vi realmente aquilo que Deus está fazendo na tua vida. Eu quero que você conte essa experiência sobre esse Vitor que muita gente não conhece. Muita gente só conhece o Vitor Souza. Mas como você reage a isso tudo? Cara, eu vou te falar, é uma parada que, mano, eu não sei te explicar. Tipo assim, é até bom, tipo assim, eu não saber a proporção. É até bom eu ficar nessa inocência, porque eu não sei te explicar. Tipo assim, é uma parada que... Sim, eu entendo. Eu não sei te explicar, de verdade. De alguma forma, Não é demagogia, sabe? Não é demagogia. Eu não sei te explicar. Tipo assim, muitas pessoas têm essa visão, eu não tenho essa visão. Eu não vejo, eu acho que eu tenho que aprender muito. Eu acho que tem muita gente 1000 vezes melhor do que eu, não é isso? É como que eu falo, eu escrevi hoje, eu não estou numa competição. A minha luta é contra mim mesmo todo dia. Até porque eu não estou numa competição, porque a minha vontade é que todo mundo dê certo. O meu sentimento é que todo mundo avance, que todo mundo chega. Ainda que eu sei que nem todos irão chegar. Mas na minha mente, eu não quero só que eu dê certo, eu quero que você dê certo. Eu quero que quem chega amanhã também dê certo. Então, quando alguém fala para mim, caraca, mano, você não tem noção do que Deus está fazendo, você não tem noção aonde teu nome está indo, você não tem noção como é que você está. Mas, Josué, irmão, literalmente, cara, tipo assim, para mim é tudo normal, tudo simples, sabe? Tipo assim, eu não olho isso como um encantamento para o meu ministério. Isso não enche meus olhos. Claro que eu vou falar para você, eu não vou ser hipócrita de falar para você que eu desejo pregar em alguns lugares,
que eu desejo chegar em alguns lugares. Isso aí é uma realização no nosso ministério. Tem coisas que a gente projetou lá atrás e Deus realizou. É igual a Celebrai, mano. Sempre que eu estava pregando na Celebrai. E você já falou isso pra mim. Você uma vez me mandou mensagem e falou, mano, eu vou pregar lá. Sempre eu falei pra você, eu falei assim, mano, eu não sei quando, mas um dia eu vou pregar naquele altar. Igual, tipo assim, aonde que eu imaginaria que eu seria dirigente da Unção Sem Limite? Isso nunca chegaria na minha mente, mano. Verdade. Eu nunca imaginei estar perto do pastor Renan Lopes, que é uma da minha maior referência. Sabe? É uma parada muito doida. Tipo assim, que há muitas pessoas que me veem, tipo assim, acham que eu uso isso para me beneficiar. Mas não uso, mano. Mas quem não conhece do coração fala isso. Sabe? Eu sou muito natural. Tipo assim, eu não gosto de forçar as coisas. Eu gosto que as coisas fluem, sabe? Eu acho que tudo arranjado dá ruim. Eu acho que quando as coisas é natural, é melhor de acontecer. Até eu, às vezes, me espanto. Fico assim, cara, tá acontecendo algumas coisas que é surreal. Mas é assim, irmão. Quem está longe vai especular várias coisas. Mas quem está perto sabe como é que eu sou, sabe como é que é a minha entrega, sabe como é que é a minha andança com Deus. Não é isso? E você, melhor do que ninguém, também sabe um pouco disso. Então, irmão, eu não sei te explicar. De uma coisa é certa. Eu luto todo dia para mim ser melhor do que eu mesmo. Sim. Para mim entender melhor, para mim qualificar alguém melhor, para as pessoas olhar para mim e falar assim, não, ele é um menino de propósito, ele é um menino de verdade, ele é um menino que você sente alguma essência nele. É isso que eu luto todo dia. E é muito lindo que teus vídeos tenham alcançado tantas pessoas, que uma experiência, né? Lá em São Paulo, o rapaz estava trabalhando dentro do açougue, né? E ele trabalhando dentro do açougue, ele chorando, porque ele estava vivenciando um momento bem difícil da vida dele. E ele ouvindo a tua mensagem sobre Davi, ele foi tocado dentro do açougue e começou a chorar, porque a sua mensagem foi resposta para a vida dele. E às vezes a gente não tem noção, né? Mas Deus está levando e fazendo. Eu creio que você não tem essa noção, porque Deus, ele possa ser que ele esteja te marcando dessa forma. Não deixar você ter noção disso, para que um dia você não suba para a cabeça, você perca a sua essência, você perca a tua identidade de quem você é de verdade. Mas falando de ministério, mano, nós estamos na reta final. Eu quero que você conte um pouquinho das provas que você já viveu, da chamada, porque muita gente acha que hoje você está num avião, hoje você está viajando, e acha que teu ministério você caiu de paraquedas no avião, você caiu de paraquedas já vivenciando, pregando ao Celebrai, pregando ao Sem Limite, só que não sabe o que você já vivenciou como prova. Eu lembro que tu ia de bicicleta. Ah, conta. Essa parte é a melhor parte. Eu lembro que você ia de bicicleta lá para casa, sabe? Você ia lá para casa. Mano, tô indo aí. Você chegava mesmo de bicicleta, me acompanhava e, de repente, da escola, você ia lá me acompanhar. Verdade. Porque eu e o Vitor, a gente não... Sempre falamos isso em outros podcasts também. A gente não se batia muito. Ou eu não me batia... Não, ele que não batia comigo. Ó, conta pra cá. Era ele que não gostava de mim. Entendeu? Ele tinha uma resistência, tinha um demônio ali, mas esse demônio caiu. É porque, assim, ele falava que eu era soberbo, mas, na verdade, eu não era... Acho que era um pouquinho metido, mas Deus abate o vaso. José era metidinho mesmo. Ele era meio que riquinho, aí ele era metido. Entendeu? Mas Deus honra. Mas assim, ele ia de bicicleta e muita gente não conhece essa história, essa trajetória que já te deixou sem dinheiro para voltar da passagem. Você já vivenciou momentos que você contou com aquela oferta, mas, rapaz, só bateu nas tuas costas, deixou você ir embora num lugar muito longe, você já foi andando para casa. Conta essas experiências, que muita gente não conhece essa experiência, que é muito necessária para quem está começando agora. Eu vou contar uma experiência que você vivenciou ela. A gente foi pregar numa igreja lá em São João de Meriti, eu acho que foi São João de Meriti, nós fomos de trem, Japeri. Você não, Belfor Roxo. Belfor Roxo, isso. Belfor Roxo. Nós fomos de trem, Japeri. Gente, parecia uma sardinha dentro daquele trem. Muita gente. Você lembra? Eu lembro. Eu com terno novo, tudo amassado. Não é isso? Aí tá bom, fomos lá, voltamos. Cara, de Belfor Roxo para Bangu, quem conhece, é muito longe. Tinha eu e mais 5, não é isso? Tinha eu, Josué e mais 5. Acho que Era 7 pessoas. Só para ter noção, para uma conclusão, o varão que levou a gente lá, ele deu R$15 para 7 pessoas voltar.
de Belford Roxo para Bangu de trem, 1h da manhã. Nem trem tinha mais, entendeu? Nós ficamos no ponto de ônibus. Quanto tempo lá naquele ponto de... Muito tempo. Eu não sei, cara, só sei que falar. Foi uma loucura. Passava nada. Não passava trem, não passava camelo, não passava bode, não passava nada. Foi uma loucura. Conclusão, o rapaz voltou com o carro para buscar a gente. Os R$ 15 que ele deu, ele tomou os R$ 15. Olha a luta. Ele tomou os R$ 15, não foi, Jesus? Para deixar a gente em casa. Então, tipo assim, muitas pessoas veem a gente viajando, veem a gente nos lugares que eles se julgam ser os melhores lugares, né? Porque é eles que falam. Não tem noção de que a gente já passou muito por isso. Quando a gente, antigamente, ia na igreja, apertava a nossa mão e mandava a gente embora sem saber como é que a gente ia voltar. Já cansei de... Oi? Pegou muita chuva. Já peguei chuva. Já cansei de vir de Santíssimo a pé para Bangu, para casa. Campo Grande. Teve um dia que eu vim de Campo Grande até o meio do caminho a pé. Peguei ônibus no meio do caminho para vir para casa. Então, muitas pessoas hoje vê, mas não tem noção, não faz ideia. Claro que vão falar assim, mas Jesus também passou pelo sofrimento, Jesus andou no deserto, não sei o quê, Jesus fez isso. Mas, irmão, você está falando de um tempo totalmente diferente. Está falando do tempo do Oriente Médio e um tempo do século XXI. Muitas coisas mudaram, né? Se contar os assaltos, os perigos noturnos. E dentro dessa experiência, você veio para casa, nós viemos para casa e continuamos acreditando naquilo que o céu tinha para fazer. E muitas pessoas param porque alguma coisa deu errado. Eu quero que você dê um conselho para essa geração que muito te ouve, que muito agarra o seu conselho, que copia muito, inclusive copia teus textos. Copia meus textos no nosso outro dia. E me dá uma roupa. Eu quero que você conte um pouco esse conselho, ou melhor, dê esse conselho para essa geração que está vivenciando o ministério, mas está achando que o ministério é fácil demais, que nunca passou por isso. Me permita ler um pouco do que eu escrevi hoje? Com certeza. Produção, posso ler o que eu... É só uma leitura rapidinho. Eu acordei hoje de manhã, eu vou até pedir um corte depois desse aqui. Eu acordei hoje de manhã e fiz uma devocional introspectiva para mim mesmo. E eu escrevi isso aqui, Eu estou em busca da minha melhor versão, alinhando corpo, fé, mente e coração, entendendo que a disciplina é muito mais importante do que a motivação, compreendendo todos os dias que eu não estou em uma competição. A minha disputa é comigo mesmo e todos os dias eu quero ser melhor do que ontem. Estou deixando de dar atenção para a opinião das pessoas que não sabem nada de mim além do meu nome. O novo pode até assustar, mas o velho já não me satisfaz mais. Durante muito tempo quis agradar. Hoje em dia só quero viver em paz. Se não correr atrás, infelizmente meus sonhos não vão se realizar. Sim, mudar dá medo, mas a gente deveria ter muito mais medo do que de vivenciar no mesmo lugar. Então, a cada dia, a gente tem que correr atrás do melhor. A cada dia, deveríamos correr atrás dos nossos resultados. Eu já disse isso algumas vezes atrás. Não ficar pensando na vida de ninguém, não, sabe? No resultado dos outros. Não fica focando naquele que o outro vive, que o outro faz. Foca no teu processo, foca no teu propósito, foca naquilo que você tem como verdade na tua vida. Se você não acreditar, amigo, ninguém vai acreditar, sabe? Muitas pessoas, ele quer tentar descrever a tua vida, mas não conhece teu corre, não conhece tua correria, não conhece tuas guerras, não conhece aonde você almeja chegar. Então, para você que está me ouvindo aqui, nesse vídeo, faz o seguinte, acorda cada dia querendo mais, porque tem dia que a gente vai enfrentar um leão, mas terão dias que serão 2 leões. E se a gente não matá-los, vai ficar para o dia seguinte, e quando chegar no dia seguinte, serão mais leões para matar. Então, a minha guerra é contra eu mesmo, contra a minha vontade, contra os meus desejos, que cada dia grita. E para mim concluir aqui, é uma guerra que não vai acabar até o final da minha vida. Eu vou acordar lutando contra mim mesmo, eu vou dormir lutando contra mim mesmo, porque a minha carne, ela só quer aquilo que diverte ela não quer aquilo que alimenta o meu propósito. Mas quem conhece o propósito que foi chamado, ele anda em cima daquilo que o céu lhe confiou. E é por isso que eu não paro. Então, aqui deixa meu conselho para você correr atrás daquilo que você quer, daquilo que você almeja. E, para a conclusão, eu vou deixar essa parte aqui que mais mexeu comigo, daquilo que eu escrevi. Eu botei assim, está escrito aqui, deixa eu achar aqui.
Tô deixando de dar atenção para a opinião das pessoas que não sabem nada de mim além do meu nome. Então, tem pessoas que eles querem tentar falar coisas da nossa vida, eles querem tentar dizer coisas alheias, mas eles não conhecem nada. Eles só conhecem meu nome. E quem conhece meu nome nem sempre conhece a minha história, viu? Então, vamos para cima que o céu tem mais. Uau. Escritor Victor Souza. Mano, eu deixei aqui, para a reta final, algo que vai chamar a atenção de muita gente da sua vida pessoal. Eu quero fazer aqui um quiz rapidamente contigo sobre aquela ideia do isso e aquilo, né? Porque tem muita gente que conhece o Vitor pregador, mas não conhece o Vitor pessoal. Eu quero falar sobre um pouquinho do ministerial e a vida pessoal nesse tempo que nos resta. E você vai responder isso ou aquilo. Beleza? Tá. Hino da harpa ou chip? Hino da harpa. Hino da harpa. Corinho ou adoração? Caraca. Depende do culto da ocasião. Depende da ocasião. Sermão expositivo ou sermão temático? Dispositivo. Show. Se vestir na bleia, na doutrina, ou se vestir o chip? Na bleia. Na bleia. Pregar nos Gideões ou pregar na Debra São Paulo? Qual é? Deixei. E agora? E agora? Pregar nos dois. Pregar nos dois. Pô, você soube isso aí, soube isso aí. Agora vamos lá. Qual pregador que você... Só pode falar dois. Qual pregador que mais te inspirou na sua adolescência e na sua infância? Tá falando de hoje ou lá atrás? Lá atrás. Que inspirou ser quem você é hoje? Cara, Rafael Belo e Renan. Top, top. Aquieta Minha Alma ou A Sassa Pegou Fogo? Aquela música da Gabriela Rocha. Aquieta Minha Alma. Aquieta Minha Alma. Igor Rock. Igor Rock, filho. Não tem outra opção, não. Igor Rock. Igor Rock. Igor Rock. Consagração ou culto à noite? Consagração. Consagração é diferente, né? Agora, pessoal, qual é o teu time? Pode falar? Pode, claro. Somos Flamengo. O melhor do Rio, cara. O melhor do Brasil, o melhor do mundo, esquece. Flamenguista, né? Tu prefere, pra gente terminar, tu prefere hambúrguer ou pizza? McDonald's. McDonald's. Praia ou cachoeira? E eu tenho pavor de cachoeira, praia. Água gelada do caramba. Tu prefere piscina? Piscina. Piscininha, amor. A última pra gente terminar. Dia ou noite? Como assim? Tipo, tu prefere o dia, ou tu prefere a noite? O dia, porque a noite eu só quero ir dormir. Tem um conflito, né? Tem uma resistência. É isso, gente. Muita gente não conhecia essa parte tua. Só um pouquinho, tá? Foi só um pouquinho. E só um pouquinho. Eu não perguntei sobre séries ou filme, porque o Vitor não gosta de Netflix. Não gosto de nada. O Vitor não assiste filme. O Vitor também não gosta de ir no cinema. Então eu nem perguntei isso pra ele. E detalhe, não gosta de comer podrão, tá? Tô te falando aqui agora. Sim. Ele não come podrão. Então se eu perguntar podrão ou hambúrguer, ele vai falar McDonald's. É isso. Gente, aqui tá mais um pouquinho do nosso podcast. Nessa edição 25ª. E é algo muito especial, porque o Vitor falou um pouquinho, né? Eu falei só 2% só da minha história. Um pouquinho da 2%. sua história, da sua trajetória. Porque se a gente falar muito, a gente vai ficar aqui no Libra 3 dias, entendeu? Aí a Nath, aí o Daniel, aí o Gabriel, aí o PH, aí todo mundo vai... Quê? E a resistência com esse nome de Gustavo, que você sempre é. Eu tô aqui te olhando. Não falar não. Gente, ó. Resistência. Deixa aqui é tudo ao vivo, irmão. Aqui é tudo ao vivo. É o Gustavinho. Ó, Gustavo, ó. Você mora no meu coração, eu te amo. Cara, de onde que tá vendo o Daniel? Não, eu não entendo. Que luta é essa, e cara? Aí, manda no vídeo, e vou te falar, é só aqui que eu falo Daniel. Na frigideira eu falo Gustavo. Sim. De verdade, cara. Que maluquice é? Tem uma resistência que precisa... Giane, Gabriel, Daniel, Nath, PH, Gustavo. Gente, olha. De novo.
Isso é demais. Rafa, Bruno, enfim, a galera que está nos bastidores, que estão aqui, ó, cooperando pra gente fazer esse bate-papo incrível. Eu vou recapitular agora, eu vou acertar. Gustavo, Nath, Gabriel, Giane, Bruno, PH e Rafael. Pronto. Agora deu aguinha, Pô, agora foi, pensei que não ia. Vitor, deixa só um recado para quem quer iniciar a chamada ministerial, rapidinho. Um recado para você que quer iniciar a chamada ministerial. Primeiro ponto, observa as referências que veio antes de você. Tenha pés no chão, mente no céu e coração no propósito. Seja obediente a Deus, obediente aos seus pais. Tenha do teu lado pessoas que qualificam o teu propósito e seja melhor que você, porque é do lado dos melhores que a gente fica bom. E é isso, vamos pra cima. Mano, foi um prazer te entrevistar, tá? Você é top. Tamo junto.